Pessoal, pronto aí? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pedro, sou professor de filosofia. Nós vamos trabalhar juntos aí esse conteúdo ao longo desse semestre. Espero que seja o último de vocês, né? Não der certo, né? Se não der errado para ninguém aí, é terminar esse semestre, vocês estão livres da escola, pelo menos do ensino médio, né? Para que vocês possam aí cursar na faculdade, na universidade, fazer um curso superior aí. Mas, para iniciarmos esse semestre, o Adriano falou comigo que tinha trabalhado com vocês filosofia moderna no semestre passado. Então, na aula de hoje, vamos fazer uma revisão de filosofia moderna, para que a partir da próxima aula a gente já comece a entrar no conteúdo do terceiro ano propriamente dito. Ok? Vamos rememorar aí o que vocês viram, né? Vamos começar com a palavra filosofia. Vocês lembram o que significa? Estudo da... Uma junção de duas palavras gregas. Filo, que vem do grego filia. Contexto da... Nada a ver. Mais sofia. Conhecimento. Estudo do conhecimento. Sofia é sabedoria, conhecimento. E filia, o que é filia? Não lembra? Estudo. Filiação aí tem mais a ver com o filho, né? O filia do grego tem um outro sentido, um outro significado. Pedofilia, vocês sabem o que é pedofilia? A raiz etimológica é a mesma. Pedo vem do grego paidos. Uma das traduções possíveis do paidos é criança. E filia. Uso da sabedoria. Oi? Uso da sabedoria. Sabedoria é a Sofia, né? Filia tem um outro significado. Estudo da sabedoria. Uso da sabedoria. Estudo é logia. Logia. Abuso não. Oi? Uso. Hoje até que é nesse sentido, né? Mas no sentido clássico grego, filia quer dizer amor. Amor, isso. Verdade. Amizade. Então o pedófilo é aquele que ama a criança, o amigo da criança, né? Uma amizade bem esquisita, né? Pelo menos para nós hoje em dia, porque entre os gregos, quem iniciava sexualmente as crianças eram os professores, vocês sabiam disso? Os padres já é mais moderno. Os padres já é atualmente. Mas hoje... Na verdade, entre os gregos, o professor, ele ensinava de tudo. Não existiam essas matérias e cada matéria um professor diferente. Era um só professor que ensinava tudo. Era a famosa paideia grega, a educação integral. Ele ensinava os peripatéticos de Aristóteles, né? Eles filosofavam caminhando. O próprio Aristóteles ele foi professor de Alexandre o Grande. Foi um dos maiores imperadores do mundo antigo. Então, provavelmente, Aristóteles foi quem iniciou sexualmente Alexandre o Grande. Deu aulas para ele de iniciação sexual. Por isso que até hoje ninguém sabe ainda o porquê de Alexandre o Grande. Os historiadores ficam nessa discussão. Não sabe se Alexandre o Grande porque ele tinha uma alta estatura, não sabe se é Alexandre o Grande porque ele conquistou um grande império, ou se é Alexandre o Grande porque ele gostava do grande, né? Tem essa dúvida aí
sobre Alexandre o Grande. Né? Se eu fosse naquela época, eu queria ter uma professora. Platão também, Platão significa largura, vem do grego plato, que quer dizer largura. Muita gente diz que é por causa do largo conhecimento. Outros dizem que não, ele gostava de ginástica. Mas ginástica vem do grego gímenos. E gímenos em grego quer dizer nu. Ou seja, eles faziam atividade física, educação física. Não sei se vocês têm educação física. Eles faziam educação física deles lá nus, pelados. As Olimpíadas, que foram os gregos que inventaram, eles competiam nus, pelados. Eles só passavam o óleo no corpo para ficar brilhando durante a competição. E os gregos, eles eram famosos por conta dos seus corpos. Né? Por isso, o grego é o sinal de corpo, né? Com o corpo bem malhado. Então eles tinham esses corpos, né, com músculos bem avantajados, mas com salário bem reduzido. Não sei se vocês já repararam nas esculturas, né? Então, ao mesmo tempo que hipertrofiava os músculos, atrofiava o rapaz. Né? Então aí amor, amizade. Então quem iniciava sexualmente o aluno, ele ensinava mitologia, filosofia, matemática, né, política, retórica, oratória, ensinava eles a falar bem, né, a arte de falar bem. E ensinava também, dava aula de ginástica, que é já a aula de ginástica implicava ser pelado. Aí muitos maldosos diziam que Platão, a parte dele foi porque envelheceu por outras regiões do corpo dele. Ele gostava de pegar os rapazinhos, né, da academia dele. A academia, que não era academia de ginástica como a nossa de hoje, exclusivamente. Lá você aprendia de tudo, aprendia matemática, geometria, ginástica e filosofia também, mitologia. Depois dessa aula ninguém vai ver os filósofos da mesma forma. Ou vai querer acertar de banda na filosofia, né? Então, Sociologia. Amor, amizade, pelo conhecimento, pela sabedoria. E a filosofia moderna? Ela vai de quando até quando? Que foi a que vocês estavam vendo? Vocês sabem o período histórico dela? Sim, a era moderna, mas foi da período medieval. naquele período medieval começa a moderna, né? 17. É a política, eu acho. Tem a política também, que é um dos problemas filosóficos que serão abordados pela filosofia nesse contexto histórico. Mas do século XV até o século XVIII. Século XV, mais precisamente, em 1453 depois de Cristo, quando a queda do Império cristão do Oriente, a queda de Constantinopla, com a invasão dos turcos otomanos. Então, ocorre a queda do Império ali, aí fecha-se o mundo, os cristãos europeus eles passavam muito por dentro do continente para ir para as Índias, buscar as especiarias, agora eles têm que buscar outras rotas. E aí vai ser nessas novas rotas que começam as grandes descobertas, as grandes navegações. O país pioneiro nas grandes navegações foi Portugal. Inclusive, Portugal vai ser o primeiro país a contornar o périplo africano e chegar nas Índias, por uma nova rota, não mais por dentro. Porque por dentro estava complicado, porque agora os muçulmanos, os islâmicos, estavam fechando, eles estavam dificultando a passagem por dentro, cobrando altos impostos, saqueando as cargas, né, que eles iam buscar lá, as especiarias. E aí então, quem vai ser o sujeito que vai ser o responsável por pegar um navio português e conseguir contornar? O primeiro a fazer isso, vocês sabem? Não, Pedro Cabral não. Américo foi expulso com um italiano navegando pelas frotas espanholas e chegou na verdade foi o Cristóvão Colombo, né? E o Américo Vespucci depois ele vai descobrir que aquele continente era um novo continente. O primeiro que contorna o périplo africano e chega nas Índias orientais, no Oriente buscar as especiarias. Foi a primeira vez que ele foi primeiro na história. Talvez foi a primeira e única, né?
Ele consegue contornar, ele chega lá, pega as especiarias, abarrota os navios, volta para Portugal. O rei de Portugal fica tão feliz com aquele feito que ele dá um título para esse navegador de vice-rei das Índias. Desde então esse sujeito é vice, né? É o sempre vice, famoso Vasco da Gama, né? É o vice eterno, desde aqueles tempos. Outros dizem que não, que ela começa em 1492, que é quando Cristóvão Colombo chega na América. Ali, para alguns, começa a modernidade. Então há uma divergência de datas aí. Já quanto ao fim, não há divergência. O fim se dá em 1789. Mais precisamente, no dia 14 de julho, começa o fim da Era Moderna. 14 de julho de 1789 aconteceu o quê? A famosa tomada da França. Depois Napoleão vai ascender o poder, depois da Revolução Francesa, né? Aqui começa a Revolução Francesa com a tomada da Bastilha. A Bastilha, que era uma antiga prisão, mas na época da Revolução tinha se tornado um depósito de armas e de pólvora. Então eles tomam a Bastilha, pegam as armas e a pólvora e começa o processo revolucionário. Então a filosofia moderna, ela compreende esse período histórico. E vai ser com a filosofia moderna que vai surgir uma nova ciência. Isso, a ciência antiga era uma ciência fundamentada exclusivamente, ela nasce na Grécia, fundamentada exclusivamente na razão, isso. A ciência medieval, ela não vai se fundamentar na razão, mas na experimentação. A ciência medieval, ela vai dizer que a razão humana foi corrompida pelo pecado original. Então, o pecado original, por ter corrompido a nossa razão, impedia a gente de conhecer as coisas de forma efetiva. Então, o verdadeiro conhecimento não é o que vem pela razão, mas o que vem pela fé, pela religião. Por isso, a ciência por excelência na Idade Média é a teologia. Logia é estudo. Estudo de Deus. E theo em grego é Deus. A ciência por excelência antiga era a filosofia. Agora, a nova ciência moderna, ela terá novos fundamentos. Experimentação. Ela vai pegar a razão dos gregos, Ciência. E a experimentação. Experiência é essa? Experiência sensível. O conhecimento que a gente adquire através dos sentidos. Quais são os sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, audição, tato, paladar e olfato. São 5 sentidos aí. Essa é a nova ciência moderna. Então, como base essas duas coisas, a razão e a experiência. Isso dará origem a 2 escolas filosóficas. Quais são elas? O racionalismo, que diz que nós conhecemos graças à razão, e o empirismo, através do que a gente que vive, diz que a gente conhece graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos. Então, a nova ciência moderna, ela terá esses 2 fundamentos da experiência e dará origem a essas 2 escolas filosóficas: racionalismo e empirismo. Então, já falamos da Idade Moderna, vai do século XV ao século XVIII, e a partir da modernidade, algo novo será revalorizado.
que foi desvalorizado na Idade Média. O que é isso que passa a ser revalorizado? Que os antigos valorizavam, que era valorizado na Grécia Antiga, na Roma Antiga, mas os medievais passam a não valorizar tanto, porque eles se preocupam mais com Deus. E por se preocupar mais com Deus, a Idade Média é a idade do teocentrismo. Centrismo vem de Centro. Deus, centro do de teo, nós já vimos que é Deus. Então Deus era o centro de tudo na Idade Média. E por Deus ser o centro de tudo, o que foi desvalorizado na Idade Média e que passou a ser valorizado novamente na modernidade? O ser humano e a natureza. E valorização do ser. Os medievais, eles tinham uma hierarquia de seres. E nessa hierarquia nós tínhamos a constituição de quais seriam os mais perfeitos e os menos perfeitos. Lá na base dessa hierarquia, na Idade Média, nós tínhamos os minerais. Dentre todos os seres existentes, os minerais eram os menos perfeitos. Acima dos minerais encontravam-se os vegetais. Acima dos vegetais nós tínhamos os animais. Acima dos animais nós tínhamos o ser humano. Ele era mais perfeito que os outros seres. Acima do ser humano nós tínhamos os anjos. Eram mais perfeitos que os seres humanos. E acima dos anjos, Deus. Então, na Idade Média, valorizava-se somente isso aqui. Eles estavam preocupados com Deus, com o céu, com os anjos e santos. O ser humano, os animais e a natureza eram desvalorizados. A partir da modernidade, Deus e os anjos eles vão deixar de lado e vão se preocupar em conhecer o ser humano e a natureza, os animais, vegetais e minerais. Por isso ocorre uma revalorização. Eles voltaram a valorizar o ser humano e a natureza, assim como eles eram valorizados na época da Grécia Antiga. E por isso se fala uma revalorização do ser humano e da natureza. Ocorre também nesse período histórico da modernidade o Renascimento. O que foi o Renascimento? Foi um momento subjetivo, né? Saiu desse teocentrismo, né? Sim. E entrou no conhecimento. Foi um movimento cultural que começa no século XV, que ocorre na Europa, e como o próprio nome diz, renascimento. Eles buscaram fazer renascer. E onde eles buscaram inspiração para fazer renascer essa nova cultura que valorizava o ser humano e a natureza? Eles buscam inspiração na cultura clássica, no período antigo. Então é o renascer da cultura. Que cultura? Greco-romana. Dos gregos e dos romanos. Então o renascimento foi isso, esse movimento cultural do século XV que busca inspiração na cultura greco-romana, busca fazer renascer essa cultura que valorizava o ser humano e a natureza. Essa valorização do ser humano vai dar origem também a um outro movimento humano. E a valorização da natureza é conhecida na modernidade como naturalismo. Naturalista, né? Então, a idade moderna não é mais uma idade teocêntrica, do teocentrismo. O centro não é mais Deus. O centro agora é o quê? O ser humano. Esse centro ficou conhecido como antropocentrismo. Antropos, em grego, quer dizer ser humano. Centrismo vem de centro. Então o ser humano passa a ser valorizado
a partir da modernidade. Um pouco aí desse quadro cultural da Idade Moderna. Qual instituição ameaçou essa nova mentalidade moderna? A Igreja Católica. Perseguiu esses pensadores, os cientistas? A Igreja Católica, né? Então, Claro. com a Inquisição, exatamente. Com quem ameaçava essa nova mentalidade? A Igreja, né? A Igreja Católica, mas não só ela. Com a Reforma Protestante, os protestantes também vão perseguir os cientistas e os pensadores modernos. A Igreja Católica ameaçava esses pensadores e cientistas através da Inquisição, o Tribunal da Inquisição. Inclusive, um desses pensadores modernos vai ser preso pelo Tribunal da Inquisição, vai ser torturado e esse não, um deles foi morto. Tem dois que são os principais que foram pegos pela Inquisição e perseguidos. Um deles foi torturado e escreveu um documento renunciando, dizendo que não mais iria defender o heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Igreja no centro. Centrismo, a gente já viu que é centro. Hélio, em grego, é o deus do Sol. Quem defendia o heliocentrismo? O primeiro moderno a defender o heliocentrismo foi o Nicolau Copérnico. Mas o Nicolau Copérnico foi esperto. Ele defendia o heliocentrismo, mas nunca publicou nada defendendo. Ele ficou na dele. Ele pediu para os discípulos dele publicar depois que ele morresse. Porque ele morreu, ele publicou as teses heliocêntricas dele. Depois dele veio o Galileu Galilei. O Galileu já foi preso. Escreveu um documento. Ele nunca mais defendeu o heliocentrismo. Assim o fizesse, poderia morrer na fogueira. Outro desses pensadores inspirou um rapaz recentemente. Desapareceu. Vocês lembram da história desse rapaz? Isso. O menino do Acre. Ah, sim. Que sumiu. Ele se que inspirou nas ideias de Giordano Bruno. O Giordano Bruno, que foi preso pelo Tribunal da Inquisição, ele teve a oportunidade de renegar suas teses, ele não renegou, e por não renegar, a igreja o condenou à morte na fogueira. Qual século isso? Isso aqui no século XVI, né? Um Galileu, Giordano Bruno. Giordano Bruno foi preso e morto. Foi? Todos eram heliocentristas. Todos esses três heliocentristas. A igreja defendia o quê? Deus. O geocentrismo. Centrismo nós já vimos que é centro. Geoplaneta. Geo vem do grego Gaia, ou Geia, que é a deusa da terra. A terra é o centro do universo. Por que a igreja defendia isso? Que era o sol que girava em torno da terra e não a terra que girava em torno do sol. Tem algumas passagens bíblicas que dão a entender que é o sol que gira em torno da terra. Uma delas, em especial, é de Josué liderando o povo de Deus numa guerra contra um povo inimigo. O que acontecia durante essa guerra? O povo de Deus vencia as batalhas durante o dia e perdia as batalhas durante a noite. Isso foi dias assim. Até que Josué teve a brilhante ideia. Foi, orou, pediu para que Deus parasse o sol. Porque se Deus parasse o sol, o dia ficaria mais longo e eles eram melhores nas batalhas durante o dia. Aí eles iriam conseguir vencer a guerra. Orou, pediu para Deus, Deus foi então e parou o sol. Se Deus parou o sol, é porque o sol que gira em torno da terra. A Bíblia, onde está escrito isso, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não erra. Ela é a verdade, é eterna e imutável. Então quem estão errados são os Heliocentrismo. Por isso, fogueira neles. Essa era a mentalidade da igreja. A Bíblia não pode errar. Quem está errado são os seres humanos, que são seres imperfeitos e falhos.
escreveu na sua limitação, ele levou em conta. Exatamente. O contexto histórico, a limitação, sem nenhum tipo de... Era a teoria que o escritor tinha. O escritor tinha nesse contexto histórico era esse. Não tinha como ele saber dessas coisas. Porque até o senso comum a gente vê o Sol se movendo, a gente não vê a Terra se movendo. Apesar de que a Terra se move. Uma velocidade de 1.600 km por hora. Como é que a Terra está se movendo nessa velocidade toda e a gente não está sentindo, está balançando? A lei da gravidade, mas nada disso ainda tinha sido explicado. Tudo isso já existia. A lei da gravidade sempre existiu. O heliocentrismo não era ainda comprovado, eles não tinham condições ainda intelectuais para saber disso. As descobertas científicas, os instrumentos de medição eram muito limitados. O próprio Galileu vai conseguir provar a tese de Copérnico através de lunetas. Ele vai criar os primeiros telescópios. O Copérnico fez isso só com cálculos matemáticos. O Galileu vai além. Vai conseguir fazer observações e perceber que era assim que funcionava o universo, através dessas observações com a sua luneta, com o seu telescópio bem rudimentar. E o Giordano Bruno já era um cara mais místico. Ele defendia o heliocentrismo, mas ele dizia que o universo era infinito. E se o universo é infinito, ele não tem um centro. Nem o Sol é o centro. O Sol, na verdade, é o centro só do nosso sistema. Existem milhões, infinitos sóis, onde tem outros sistemas. Era isso que o Giordano Bruno defendia. Isso foi considerado heresia e por isso ele foi morto na fogueira. E hoje a gente vê que é Oi? verdade. E hoje a gente vê que é verdade. Sim, apesar de que tem gente que não acredita, né? Hoje em dia estão retornando aí essas teorias. A teoria da Terra plana, tem muita gente que defende ela atualmente. Não sei como que eles conseguem chegar a essas conclusões. Algumas teses que eles usam eu vi uma do mar. O cara coloca lá assim o vídeo, aí ele coloca a régua lá e fala aqui, ó. Olha só como é que o horizonte do mar é retinho, igual a régua. Mas Isso comprova que a Terra é plana. Se fosse redondo, o mar faria assim. Mas o tamanho da circunferência da Terra. Pois é. Aí Fez um cara que ele. nossa limitação humana, né? A limitação humana, partindo da observação individual, a olho nu, né? Usando os nossos sentidos, que são bastante limitados, a gente vai pensar mesmo que é o Sol que gira, a gente vai pensar mais que a Terra é plana, porque a gente, apesar de que se a Terra fosse plana, era para as empresas de terraplanagem já terem tudo falido, né? Faz sentido. Por que fazer a Terra plana? E na verdade a Terra também não é redonda. Tem gente a Terra é redonda. A Terra não é nem redonda nem plana. Ela é geóide. A forma dela é geóide. Por quê? Ela tem. Montanha. Vista de longe, ela é redondinha. Isso. Quanto mais você se aproxima dela, você vai ver a sinuosidade dela, os vales, as cordilheiras, os picos, os montes. Então essa é a teoria heliocêntrica, que foi o primeiro moderno a defender, foi o Copérnico. Por isso o heliocentrismo é chamado de revolução copernicana, porque foi Copérnico que defendeu ela. Depois o Galileu foi preso, mas ele renunciou, prometeu não vai defender, e escondeu seus escritos e pediu para os discípulos publicar depois. E o Giordano Bruno, que inspira o menino do Acre. E como ele tinha uma visão mais mística, uma coisa bem não tão científica, esse menino vai, inclusive, escrever um livro que vendeu mais de 300 mil cópias, né? Vendeu Reapareceu. Apareceu. Depois que ele aparece, já aparece com um livro pronto e publica esse livro. Aquele rapaz que escreveu Cheio no de... quarto todo? Oi? É o rapaz que escreveu no quarto todo? Isso aí. Eu tinha uma estátua lá no quarto dele do Giordano Bruno. E você estudou o livro dele? Oi? Você leu o livro Do Giordano Bruno? desse rapaz? Ah, do rapaz não. Eu vi na internet. O Giordano Bruno eu conheço algumas teses, algumas teorias, né? Alguns trechos dele. Nunca li uma obra completa dele, não. Então aí a gente vê que o ambiente, a cultura está mudando, está se transformando. E vai se transformar também no campo da ética e da política. A ética é o que, vocês sabem? Ética é o conceito do certo, a ideia do certo, do correto. Isso.
Ética vem do grego ethos. Isso está relacionado a comportamento. Qual que é a maneira certa de agir? Relativo. Eu tenho um ponto de vista ético, você talvez tenha outro. Mas É o que os modernos vão dizer. Por exemplo, o Michel de Montaigne. Ele vai dizer que não tem como se estabelecer princípios universais de comportamento. Apesar de que na Idade Média existia um princípio universal de comportamento. Qual que era o princípio universal de comportamento na Idade Média? Deus acima de tudo. Os 10 Mandamentos. mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o sábado, não usar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Os 7 mandamentos. Mas antes é a série dos 10 mandamentos, né? Quando ele vai falar para o povo, ele começa a amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Fala para o povo, né? O 7º mandamento é não pecar contra a castidade. E aí o povo, mas que merda é essa, Moisés? Explica para nós o que é isso, não pecar contra a castidade. Ninguém está entendendo esse negócio. Explica aí. Aí Moisés vai explicar. Não pecar contra a castidade significa o seguinte: não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento, não sapecar uma bronha, não andar de DJ, não fazer uma gravação, nem liberar o brioco. Tudo isso aí é proibido, segundo o 7º mandamento. Vai castidade, não pecar contra a castidade. Não, o povo mesmo, o que é isso, Moisés? Pelo amor de Deus, corta o 7, corta o 7, corta o 7. Desde então, o 7 tem cortado no meio, que é o mandamento mais desobedecido da vida, né? Esse é o mandamento que o povo menos obedece. Por isso que o 7 é cortado no meio, ninguém quer seguir. O 8º, não levantar falso testemunho. O 9º, não desejar a mulher do próximo. O 10º, não desejar as coisas alheias. Claro que isso é uma versão resumida, como você bem disse, porque na verdade, se você for olhar lá no Êxodo 20, que é onde está os mandamentos, né, a primeira vez que aparecem os mandamentos na Bíblia, são inúmeros versículos, dá para você ter inúmeras coisas. Tanto que os evangélicos veem os mandamentos de forma diferente dos católicos. Para eles, o 2º mandamento não é não usar o nome de Deus em vão, mas o 2º mandamento é não fazer imagens. E para os católicos, esse mandamento é meio que complexo, meio diferenciado, porque o que acontece? Em Êxodo 20 Deus fala para não fazer imagens, mas em Êxodo 25 Deus vai e manda fazer 2 querubins de ouro, ou seja, 2 anjos de ouro para colocar na Arca da Aliança. Depois, lá em Números 21, ele pede para fazer uma serpente de bronze. O povo estava morrendo por picado de cobra no deserto. E aí, Deus manda fazer uma serpente de bronze. Todo mundo que olhasse para a serpente de bronze ficaria curado. Então, Deus manda fazer imagens em várias oportunidades ao longo da Bíblia. Então, quando ele falava de imagens ali, ele estava falando de outros deuses, de outras divindades. Não que não pode fazer imagem alguma. Então, por isso que os católicos fazem imagens dos santos. Não para que se as adore, mas para lembrar indivíduos que viveram uma vida conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Então, pelo menos essa é a defesa, a posição católica, né? Mas os evangélicos, os protestantes, não aceitam isso. Isso foi um dos pontos de divergência entre o protestantismo e o catolicismo, a questão das imagens. Mas, voltando aqui, a ética moderna não vai ter mais como referência os mandamentos da lei de Deus. O próprio Michel de Montaigne vai dizer que isso é relativo. Ele vai defender um relativismo, ele era um cético. Ele não acreditava que era possível a gente chegar numa verdade única, universal. Então, inclusive ele questionava, ele falava o seguinte, né, sobre os índios. Para os europeus, os índios são errados. Por quê? Porque eles praticam o canibalismo. Aí o Monteiro fala, quem é mais errado? O índio que mata para comer o inimigo? Ou o europeu que mata na fogueira, põe fogo, né, e nem come? Assa e não come a carne. Desperdiçando. O índio assava, né? Matava o inimigo, cozinhava e colocava para dentro. Já o europeu não, o europeu botava na fogueira, só porque pensava diferente, nem era inimigo assim,
pão perigoso, botava na fogueira e desperdiçava a carne, virava um churrasco ali desperdiçado. Então não tem que questiona. Quem que é o certo e quem que é o errado aí? Não tem. Não tem como você estabelecer um parâmetro. É complicado. Para os europeus eles estavam certos, para os índios era eles que estavam certos e os europeus ficaram errados. Então é uma ética relativista. Deu aí. Deu. Então, é isso aí. Na próxima aula, né? Aquela pergunta que todo mundo quer saber. Você acredita em Deus? Acredito. Não nesse Deus que o povo prega por aí, né? Acredito que há um